é uma pergunta negativa. Você tem que dizer algo ruim sobre você. E aí você tem que trocar essa pergunta negativa por uma resposta positiva. Eu fico passando essas técnicas pra frente, porque nós somos brasileiros, cara, e brasileiro se ajuda. As outras nacionalidades ficam até surpresas de quanto os brasileiros se ajudam aqui. Claro, sempre tem um ou outro que rema fora, né? Mas os brasileiros se apoiam, cara, se ajudam. E eu fico passando essas técnicas, né? Porque eu acho que são válidas. Me ajudaram muito, me salvaram, velho. E aí eu tomei 4 sims e aí começou o Stamp 1, né? Que é o tempo de trabalho, e hoje eu sou cidadão irlandês, né? Eu tenho Stamp 1 também e pego... Ano que vem eu dou entrada na cidadania. E, pô, cheguei aqui com 2 malas, velho. Entendeu? Então, assim, eu gosto de ajudar também. Então, por exemplo, essas técnicas, né? É engraçado que, assim, você tem que entender o processo, que o processo não termina numa entrevista. Vocês querem escutar como são as técnicas? Por favor. É nós e eles. Então, o processo, eles não termina na entrevista. A entrevista é um dos pontos dentro do processo. Então, você não termina o processo quando você faz a entrevista. A entrevista foi mais uma. E isso te ajuda mentalmente a tomar um não e não desanimar. Esse é o primeiro ponto. Como é que você faz? Você vai fazer igual álbum de figurinha. Então você vai fazer o seguinte: você vai reunir as 50. Esses caras são muito. O pessoal de RH, entrevista, eles são muito pouco criativos. Tá? Então você vai reparar isso. É estatística. Pega as 50 principais perguntas de uma entrevista na sua área. Não precisa ser TI, não. Qualquer área. Tá? 50 melhores perguntas. E aí você vai colocar isso num caderno, faz a resposta. A resposta perfeita, não tão longa, não tão curta, mais ou menos 3 linhas, de todas as 50 perguntas. Treina no espelho as 50 perguntas. Por quê? Quando o cara puxar a pergunta, você já tem a resposta na cabeça. Você não precisa montar a resposta. Primeiro, passa confiança. Segundo, passa fluência, mesmo que o seu inglês não seja tão bom. Porque como você já construiu a pergunta perfeita, você já sabe as preposições, os negócios. Isso também te ajuda a você não ficar saindo do tema e também te ajuda a você não ficar dando volta falando a mesma coisa. Ou ficar ai, 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 ai. Você já sabe a resposta completa. Isso passa um preparo muito maior. Então você faz as 50 perguntas. Pá, treinou no espelho. Beleza. Foi pra entrevista. É um jogo, cara. Você foi pra entrevista, o cara perguntou alguma pergunta que não estava no seu enquete, você memoriza. Quando chegar em casa, você escreve aquela pergunta e faz a resposta perfeita. Igual um álbum de figurinha. Então, você vai chegar ali umas 70, 75 perguntas, você vai ver que nas próximas entrevistas, ninguém vai fazer pergunta diferente da sua lista. Então, você vai ter todas as perguntas perfeitas, as respostas perfeitas. Esse é o primeiro ponto. Passa fluência, confiança e não traz enrolação para sua resposta. Fez isso? Dever de casa. Vamos para a entrevista. Entrevista são divididas em 3 tipos de perguntas. Perguntas positivas, perguntas abertas, perguntas fechadas e perguntas negativas. Só estão 3 tipos de pergunta. O que são perguntas abertas? Perguntas abertas são perguntas que você pode falar de qualquer coisa. Por exemplo, como foi o seu dia? Isso é uma pergunta aberta. Você pode responder qualquer coisa. Geralmente, psicologicamente falando, a primeira pergunta da entrevista é aberta e a última também é aberta. E psicologicamente falando, são as perguntas que você mais lembra da sua entrevista, são as perguntas abertas, primeira e a última. O cara, inconscientemente, ele te lembra sobre essas 2 perguntas, tá? Geralmente, a primeira pergunta é Tell me about yourself, né? Que fale sobre você, né? Ele não tá perguntando se você gosta de pescar, jogar bola e plantar bananeira. Ele tá te perguntando qual o seu nome, qual a sua idade, quantos anos tem de profissão, qual a sua academia máxima
E o último projeto, quanto dinheiro você gerou para a última empresa? Essa é a resposta. E a última resposta, a última pergunta, também aberta, que é: Do you have any question for us? Ah, sim. Essa Né? é muito boa. Que é o Sim. seguinte: você tem alguma pergunta pra gente? É. Aí o lance é o seguinte: se você fala não, significa você fechou a sua entrevista de forma negativa, Aham. com uma resposta negativa. Total. Não. Só que se você perguntar alguma coisa, a entrevista continua. E aí depois ele fala: Do you have any more questions? Como responder essa pergunta fechando a entrevista e não sendo negativo? E uma pergunta, desculpa, só botar um parênteses porque eu aprendi isso também. E uma ótima pergunta para fazer nessa hora é assim, uma ótima pergunta, né? Por que vocês estão com essa vaga em aberto? Você joga para a empresa do porquê que ela tá procurando empregado, tá ligado? Porque assim, pode ser N motivos. Ela pode ter demitido alguém por algum motivo, ou a empresa tá passando por alguma situação ali que teve que demitir. Enfim, aí você joga a bola para a empresa. Mas aí ela vai te responder e vai voltar a pergunta. Então a entrevista continua. Sim, exato. E aí você fica: Any more questions? E aí você fala: Não, thank you. E aí você fechou. Ele vai te lembrar como uma pessoa negativa porque você fechou a entrevista com mesmo que ele tenha gostado de você. Mentalmente ele vai lembrar você como uma pessoa negativa. Como você responde essa pergunta? A resposta que eu fiz, a mais perfeita que eu fiz foi: não, eu não tenho mais perguntas, porque eu já pesquisei sobre a empresa, já pesquisei sobre a vaga, ou seja, disse que você fez o seu dever de casa. Eu já pesquisei sobre a empresa, já pesquisei sobre a vaga. Uma minha experiência, eu já venho fazendo esse mesmo tipo de trabalho há 10 anos, ou seja, não é nada novo para você, você sabe o que você está fazendo. Eu já venho fazendo isso há 10 anos, é similar my previous experience. Eu já tenho feito isso nos últimos 10 anos. Então, eu acho que eu sou uma pessoa indicada para a vaga. Muito obrigado pela oportunidade. E aí você fecha positivamente a resposta. Então você falou que você já sabe a empresa, já sabe a vaga, tem experiência naquilo e obrigado pela oportunidade. E aí você fecha a entrevista. É diferente. Total. Muito bom. É diferente. Isso são as perguntas abertas. Então as perguntas abertas elas são complicadas porque você não pode sair muito do tema. Então, mesmo não tendo um tema, então você tem que treinar essas perguntas abertas. As perguntas fechadas são mais fáceis, que são as perguntas assim: fale sobre essa experiência nessa empresa aqui. Porque você não pode sair muito do tema, é uma coisa focada. Então você tem que montar. Dica: uma das perguntas que você vai montar no seu questionário vai ser um pequeno resuminho com os 3 maiores projetos da sua vida, da sua experiência, da sua carreira, o que você fez, dificuldades e quanto lucro você gerou ou ganho você gerou. Monta 3 cenários e esses 3 cenários você vai usar durante a entrevista como wild card, né? Coringa, né? Quando você precisar. Então, essas perguntas fechadas, você tem que ter essas suas 3 maiores experiências definidas ali para você poder usar. Entendeu? É que são os achievements, né? E aí você vai jogando ele aqui. Eu vou usar esse achievement agora. Aí você tira a carta do bolso, né? Vou tirar essa carta aqui, aí joga. E aí, beleza. E as perguntas negativas, elas que são as pegadinhas. São perguntas para te deixar constrangido ou negativo, que deixa para baixo. E como é que você responde elas. Sempre que você tomar o que é uma pergunta negativa? Me fala qual a sua situação do seu visto. Ele sabe qual é a sua situação do seu visto. Ele sabe que você é estudante, que você precisa ser embolsado para poder entrar como trabalhador. Me fale qual é a situação do seu visto. É uma pergunta negativa, ele quer te botar para baixo. Sim. Ou, por exemplo, me fale um projeto que você falhou. É uma pergunta negativa. Você tem que dizer algo ruim sobre você. E aí você tem que trocar essa pergunta negativa por uma resposta positiva.
Então, o visto, por exemplo, para a maioria aí que o pessoal tem a dificuldade no visto, você vai falar o seguinte: eu sou Stamp 2, né? Sou estudante, but I have the documents ready. Ou seja, I have the documents and funds ready. In 2-3 weeks, I'm gonna be ready to work for you. You just need to sign some papers. Então, você reduziu o processo de imigração a assinar poucos documentos. Então, você fala que você já correu atrás do processo, sabe como é que é, tem toda a documentação já certinho, só precisa assinar meia dúzia de documentos, 3 semanas você está apto para ele. E aí vem a pulo do gato, galera. Você tem que falar, você tem os documentos e o fundo preparado. O que você está falando para ele? Você não pode falar, eu pago pelo visto. Você não pode falar isso. Putz, eu falei várias vezes. Você não pode falar isso, porque é contra a lei. Você tá... na Irlanda, o cara não pode pagar o seu visto. É contra a lei. Então ele nunca vai falar que vai pagar o seu visto. O que você fala? I have the funds ready. Ou seja, eu tenho toda a parte financeira pronta. Você está dizendo, entre as entrelinhas, você fala, eu pago o visto, mas de uma forma elegante. Entendi. Entendeu? Então, I have the documents and the funds ready. Então, você fala, se você quiser, eu pago o visto. Essa é a tradução. Mas você não fala para ele pagar que você pode pagar o visto. Nossa, eu falei muito direto. Não, eu posso pagar, não precisa se preocupar não. Eu falava assim, eu já sei todo o processo. Porque assim, eu sou estudante, eu sou brasileiro, não tenho cidadania europeia, nem sequer a chance de ter um stamp 4, porque eu também não vou casar. Eu falava assim. Mas eu sei que muitas empresas não entendem do processo, e eu entendo do processo, eu sei como é feito, e eu estou disposto a pagar, se for possível, se for preciso. Se você tivesse na entrevista com o cara, ele ia apontar várias coisas erradas na sua resposta, porque você falou de casamento, que não tem nada a ver. Você diminuiu outras empresas porque eles não sabem o processo. Então você trouxe vários pontos negativos. Diferente de I'm Stamp 2. I know about the process already. It's very simple, straightforward one. You just need to sign some documents. I have the documents and funds ready for you. 3 weeks I'm gonna be ready to enter in the company. Você vê que nenhuma das coisas que eu falei na resposta são negativas. Exato. Por isso que você tem que fazer o álbum de figurinha. Porque você vai ver aonde você está falando negativamente ou saindo do tema e você corta. E você treina aquela resposta específica. Aí são as respostas negativas, entendeu? Então, respostas abertas, respostas fechadas e respostas negativas, junto com o álbum de figurinha, batata. Viu? Só não pega emprego agora se tu não quiser. Batata. Ou se tu não assistiu o Talkando. Ou se não assistiu o Talkando. Ó, não sai desse vídeo. Você acabou de assistir um corte do Talkando Podcast, e para assistir esse episódio completo, o link tá bem na descrição desse vídeo. Ó, e não deixa de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Valeu? Talkando Podcast.